Aula 2, Luz. A gente começa essa aula falando sobre as cores primárias, né? Quem se lembra de experimentar misturar as cores primárias ao pintar e desenhar na escola? Na fotografia e no vídeo trabalharemos com as cores de luz e não com as de pigmento. Mas qual seria a diferença? Vocês sabem? As cores luz. As cores de luz têm a ver com a emissão da luz solar. Podem ser percebidas através dos raios luminosos. São elas vermelho, verde e azul. Não é raro vocês encontrarem, né, essas letras RGB, RGBA, né? R de red, vermelho, G de green, verde, B de blue, azul, e o A. O A seria o alfa, é uma camada de transparência que a gente trabalha muito no vídeo, né? Na imagem, né? No design gráfico, quando às vezes a gente recorta a foto de uma pessoa e tira o fundo, né? Deixa o fundo ali transparente, né? A gente às vezes recorta uma figura, né? E deixa em alfa, contra esse fundo alfa, né? A gente retira o fundo original, né? E deixa o alfa, né? Mas o que quer dizer isso? Cor-luz. Cor-luz tem a ver com os raios de luz, né, que batem na superfície das coisas, batem às vezes numa flor vermelha, né, e todas as cores são absorvidas, né, e só o vermelho é refletido. Né? Isso que faz a flor ser vermelha, né? A característica desse objeto, dessa coisa, de absorver todas as outras cores e só refletir, né, a cor que ela é. Olha as cores luz aí, né? RGBA, vermelho, red, verde, green, azul, blue, e o A, que é o alfa, né? Aí está representado como branco, né? Mas digamos que é uma transparência, né? Digamos que seja invisível, não necessariamente branco, tá, gente? Cor pigmento. As cores de pigmento têm a ver com as substâncias que encontramos na natureza e utilizamos para imitar as cores luz. Podemos observá-las nos cartuchos de tinta das impressoras, por exemplo. O que seria, né, essa cor pigmento? A gente não falou que a cor luz não é quando o raio, a luz bate num objeto, todas as outras cores são absorvidas e só a cor daquele objeto é refletido? A cor pigmento, digamos que são as substâncias que a gente extrai da natureza, né? A gente vai lá nessa flor vermelha e enfim, parte essa flor, espreme, né? E retira essa tinta, né? Retira essa substância, né? A partir disso a gente faz um material com esse objeto que reflete essa luz, essa cor, né? Quais são as cores pigmento? Ciano, que é parecido com o azul, né? Seria um azul claro. Magenta, uma espécie de um rosa, digamos, né? E amarelo. É o padrão CMYK, né? C de cian, M de magenta, Y de yellow, amarelo, e K seria a cor chave, né? Seria o preto. Tanto é que quando a gente está olhando um cartucho de impressora, a gente vê dois cartuchos. O cartucho colorido, CMY, ciano, magenta, amarelo, né? Ciano, magenta, yellow, e o K, que seria essa cor chave, o outro cartucho, o cartucho de tinta preta, né? É chave no sentido de dar profundidade, né? De completar a impressão, né? Deixar as coisas mais contrastadas, né? O que é interessante é a gente notar o seguinte: as cores aditivas, né, que são as cor luz, a soma das cores primárias de luz tem como resultado, como cores secundárias de luz,
as cores primárias de pigmento. Essas são as cores aditivas. Nas cores subtrativas, a gente tem o inverso. A soma das cores primárias de pigmento gera cores secundárias, que são as cores primárias de luz, né? Então, as cores primárias de luz são as cores secundárias de pigmento. As cores primárias de pigmento são as cores secundárias de luz. Alguns parâmetros para a gente estudar aqui, prestar atenção quando a gente estiver trabalhando com luz, né? São eles, essas características são elas. 1. Luminosidade. 2. Tonalidade. E 3. Saturação. Número 1. Luminosidade, também chamada de claridade. É a característica que diz se a imagem é mais clara ou mais escura. Tem a ver com a quantidade de luz, a amplitude, a intensidade da força luminosa. Qual que é a força ou a fraqueza dessa luz que está iluminando o que eu estou vendo? Ela é medida numa escala de cinza, que vai de 0 a 100%, sendo 0 nenhuma luz, eu não estou enxergando nada porque não tem nenhuma luz, 100% iluminação total, eu também não estou enxergando nada porque eu estou completamente ofuscado porque a luz está muito forte, né? Então você mede essa intensidade dessa iluminação por porcentagem. 0 é nenhuma iluminação, 0%, 100% é iluminação total, né? 50%, digamos, uma iluminação intermediária, né? Eu consigo enxergar bem, né? E você consegue, a partir dessa escala de cinza, ter uma noção dessa iluminação, né? Notem que está variando do preto ao branco, né? Não tem nenhuma cor. Isso a gente está falando somente de intensidade, né? De iluminação. Trouxe algumas cenas aqui. Esse foi o cinema que a gente fez na aldeia, né? Notem como essa foto, né? Na verdade é uma foto do vídeo, né? Mas é uma foto parada. Notem como a gente está assistindo um cineminha, né? Ali a gente está projetando aquela casa que fica ao lado da Maloca Sagrada. A única fonte luminosa dessa foto é a luz que sai do projetor, né? Tem que tudo em volta tá completamente escuro, né? A gente só vê o que está sendo iluminado ali dentro, né? Interessante pensar que isso é uma foto com uma baixa luminosidade, né? Olha essa próxima foto, também tem uma baixíssima luminosidade. Ainda no cinema, né? Como se fosse uma foto batida no sentido contrário, né? Somente os rostinhos de quem está assistindo ao desenho, ao filme, na hora, né, aparece. Então a gente tem uma iluminação muito baixa aí, né? Essa foto é bem escura, né? Diferentemente dessa foto que já foi feita de dia, né? Esse pedaço aí é entre a casa do cacique Orlando e o cacique Domingos, né? Eu botei de propósito a câmera para cima para bater essa foto, para fotografar o sol. Repara como, né, você até não consegue enxergar direito onde está o sol ali, de tanta luminosidade, né? Então é uma luminosidade mais intensa, mais forte, né? Diferentemente das outras duas fotos que a gente estava vendo, onde ela era uma luminosidade menor, né? Menos intensa. Essa também está bastante intensa, né? Foi uma foto bem de pertinho de uma teia de aranha que eu achei curioso, né? Uma folha presa numa teia de aranha, né? Isso foi de dia, eu acho que devia ser próximo ali do meio-dia, então o sol estava bem forte, né? Repara como tem alguns pedaços ali da folha em que você só vê branco, né? A iluminação, né, sendo refletida ali de uma forma bem intensa, né? Então essa outra foto com uma alta luminosidade, né? Vamos falar da segunda característica, a tonalidade. Tonalidade também chamada de tom ou matiz.
é a característica que diz qual é a cor da cor, né? Que cor que a gente está falando, né? Qual que é o tom dessa imagem, dessa cor, né? Ou seja, é vermelha, é azul, é verde, etc. Tem a ver com a temperatura, né? O tom tem a ver com a temperatura. É quente, é frio, né? Portanto, a frequência, a altura dessa luz. Olha só, ela é medido, né, nessa escala cromática, nesse ciclo cromático, né? Você vai de um lado ao outro, tem as cores mais quentes, né, à esquerda, e as cores mais frias à direita. Olha essa imagem, né, uma tartaruga num tanque de água. Essa imagem é quase inteira azul, né? É uma imagem mais fria, né? Qual que é o tom dessa imagem? É azul, né? Essa é uma folhinha bem de pertinho, eu achei interessante essa folha lá no Arapiuns, né? Com essas bolinhas nascendo. Essa é a tonalidade verde dessa imagem, né? A carteira e o chão, né? E também a iluminação, eu acho que isso é quase no fim da tarde, na escola Nova Esperança. Olha essas cores, parecem cores mais quentes, né? Embora tenha muito branco, né, da parede, da superfície, do topo da carteira, né? A gente tem bastante vermelho e amarelo, e a própria iluminação solar está mais alaranjada, assim, mais amarela, né? Então, qual que é a tonalidade dessa imagem, se não uma coisa mais quente, né? Ó, essa imagem também, né, da fogueira no ritual do fogo. Olha que interessante. Bem alaranjada, né? As chamas amarelas. Essa é a tonalidade da imagem, né? E a terceira característica que eu queria falar por agora, que é a saturação, né? A gente falou da luminosidade, a intensidade, a gente falou da tonalidade, a frequência, e agora a gente vai falar da saturação, que junta um pouco as duas ideias, né? A intensidade da frequência, né? A amplitude da tonalidade, que é o que significa a saturação, né? Também conhecida como pureza ou vivacidade. É um processo artificial de aumento da quantidade de cor. Vamos ver como é que seria isso. Essa é uma foto pouco saturada, né? Ela tem cor, mas vocês notam que essas cores não estão tão vivas, né? Dessas tartarugas nessa lagoa. Essa foto também da preguiça, vocês conseguem ver essa preguiça pendurada ali no meio da foto, pendurada em 2 galhos, né? Essa foto está bem pouco saturada, não tem muita intensidade na frequência, né? Ela está bem quase sem graça essa foto em termos de cores, né? Ela tá bem, as cores estão fracas, né? Está colorida, mas as cores estão fracas. Agora, olha essa foto, que bonita, do Cacique Fortunato, né? Como as cores estão fortes, né? O vermelho da camisa dele, né? O fundo, a pele dele, né? Estão bem intensas essas cores, né? Isso é saturação. Essa é uma imagem que está muito mais saturada do que essa, por exemplo, né? Essa é uma imagem pouco saturada, essa é uma imagem tem as cores muito saturadas, né? Essa também, né, de uma apresentação do grupo Coatá de Carimbó, lá em Alter, né? Tem a iluminação da apresentação deles, né? Notem que ninguém é dessa cor, né? Ninguém é roxo assim, né? Ninguém é rosa assim. Isso é uma iluminação que está em cima desse músico, né? Para fazer iluminar, né? Deixar bonito o espetáculo, né? E nesse momento a gente bateu essa foto, né? E essa cor está muito forte, está muito intensa. Então a gente pode dizer que essa imagem tem, né, cores bem saturadas, bem vivas, né? Notem como é até artificial, né? O quão forte está essa luz, né? Essa cor. Então, uma revisão aqui para a gente fixar o que a gente viu agora, né? Esses 3 parâmetros. Luminosidade,
tem a ver com a amplitude da fonte luminosa, o quão intensa, quão forte ou fraca é a luz, né? A gente pode dizer o seguinte: esse ambiente está claro e aquele ali está mais escuro, né? Essa luz está muito forte, aquela ali está mais fraca. Tonalidade tem a ver com a frequência, né? A temperatura dessa cor, dessa luz, né? Se a luz é vermelha, se a luz é azul, amarelo, verde, assim por diante, né? Que cor é? Qual é a frequência dessa luz, né? Por exemplo, o urucum é vermelho, o genipapo é violeta. É violeta ali quando, né, você está ralando ali, o genipapo, sua mão fica mais roxa, né? Às vezes, assim que você aplica na pele, parece preto, né? Mas à medida que você vai passando, vai saindo esse pigmento, né, da pele, vai ficando mais roxo, mais violeta, né? Essas são as frequências de cor desses dois pigmentos naturais, né? Do urucum é vermelho, né? Essa frequência, essa tonalidade, né? E o genipapo também tem a tonalidade dele, que é mais escura. E saturação, né, tem a ver com a amplitude da frequência, tem a ver com a luminosidade da tonalidade, né? O quão intensas, quão fortes ou fracas são esses tons, são essas temperaturas, né? O filme sem cor, preto e branco, né? Quando a gente assiste aquele filme bem antigo, lá do começo do cinema, que é preto e branco, né? Ele não tem nenhuma saturação, ele não tem nenhuma cor, né? Quando você zera a saturação, fica preto e branco, porque é como se você tirasse essa informação de cor, né? Quando você aumenta completamente, fica aquela coisa feito a imagem que a gente viu agora, né? Isso aqui está bem saturado, né? As cores estão bem, as cores, né? A luz está bem viva, né? Ó, isso aqui eu queria trazer essa imagem para juntar a aula anterior com essa, né? A gente tem as ondas, né? Digamos que são tudo a mesma coisa, tanto de som quanto de luz, mas algumas frequências a gente consegue ouvir e algumas frequências a gente consegue enxergar, né? Qual que são as frequências que a gente consegue ouvir? Tá mais ou menos nessa região aqui, a gente ouve essas frequências, né? Entre 20 e 20 mil Hz, né? Lembra da compressão e rarefação? Isso é um Hertz, né? 1 Hz, né? 20 Hz é o mínimo que a gente consegue ouvir, uma coisa bem grave, né? E 20 mil Hz é uma coisa bem aguda, né? Uma coisa bem alta. E o que a gente consegue enxergar? Vai estar mais ou menos aqui assim, ó, onde eu estou passando o mouse. É o espectro visível, né? Olha que absurdo, né? As frequências que a gente consegue enxergar são entre 430 e 750 trilhões de hertz, né? São 14 zeros, né? Depois do número. Então, assim, é uma frequência altíssima que a gente consegue enxergar, né? Se os nossos olhos fossem equipados, né, a gente conseguiria enxergar som, né? Se a gente fosse equipado para isso, né? Da mesma forma, se a gente tivesse ouvido equipado para conseguir isso, a gente conseguiria escutar as cores, né? Olha que loucura pensar nisso, né? Mas eu queria trazer mais... Isso não é nada que vocês precisam decorar, gente, pelo amor de Deus, tá? É só uma curiosidade mesmo para vocês entenderem o que diferencia o que a gente consegue, se a gente consegue ouvir ou enxergar, é justamente, né, a frequência dessa onda, tá? O quanto que ela se repete. É isso, pessoal.